No intervalo entre duas rodadas do Campeonato Paulista de Xadrez do ano de 2000, um menino de 10 anos chamou a atenção por desafiar jogadores muito mais velhos do que ele para partidas amistosas, e ganhando de muitos deles. De lá para cá, aquele garoto venceu todos os campeonatos nacionais em categorias de base, viajou para disputar partidas em 15 países, trabalhou por 3 anos numa pousada no litoral do Ceará, voltou para São Paulo sem a família e ainda teve um filho. Aos 19 anos, em 2009, se tornou um grande mestre de xadrez, título máximo aí concedido pela Federação Internacional ao jogador. As palavras dele: não achava que o título viria tão cedo, pensava até que só conseguiria daqui a alguns anos, mas sempre soube que seria grande mestre, claro. Estamos falando do André Diamante, nascido em Fortaleza, no Ceará, no dia 9 de fevereiro de 1990. Então vamos abrir o nosso mapinha aqui que a gente vem construindo aí ao longo dos vídeos para ver a distribuição dos grandes mestres por estado. Então temos aqui o André Diamante completando aqui as nossas figurinhas no estado então do Ceará. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o André Diamante. Bom, no dia a dia ele foge completamente do estereótipo do jogador de xadrez. Na sua adolescência ele curtia ir para as baladas, ele gostava de ir para o cinema e de ir ao estádio ver os jogos então do Santos. Mas a sua rotina não era como a dos outros garotos, como a dos outros jovens da idade dele. Ele chegava a passar 10 horas por dia diante do computador, estudando as jogadas dos seus adversários, treinando. E uma curiosidade sobre o André: quando ele disputa um torneio importante, ele fica tão concentrado que ele fica muitas vezes incomunicável, ninguém consegue falar com ele por dias seguidos. Tamanha a concentração e o foco dele. É numa idade em que muitos jovens ainda estavam indecisos quanto a que carreira seguir, o André já era um veterano aí na sua profissão. Ele aprendeu a jogar xadrez aos 5 anos de idade, incentivado pelo pai dele. Aos 7 ele já representava em competições oficiais o Grêmio de Xadrez Belém, um pequeno clube da zona leste de São Paulo, da capital paulista. E foi num desses campeonatos interclubes que um encontro ocasional aí decidiu o futuro do jogador. O André ele sempre competia vestindo o kippah. O kippah é um acessório, né, de colocar na cabeça aí. É um acessório muito utilizado pelos judeus ortodoxos, sobretudo aí em celebrações religiosas da religião judaica. E esse hábito aí de sempre utilizar o kippah nas suas partidas despertou a atenção do Milton Matoni, e era então o diretor de xadrez do Clube Hebraica de São Paulo. O Clube Hebraica é um clube da comunidade israelita, né, aqui na capital paulista. E o Matoni decidiu apostar naquele talento promissor e incorporou então o garoto para sua equipe. O Sidney Correia, o primeiro professor do André, ele abriu mão então do seu principal jogador para que ele desenvolvesse então seu potencial em um clube de mais estrutura, né? Então o Sidney Correia foi alguém realmente muito importante aí na formação do André Diamante. O André e a irmã Chandra, que é 2 anos mais velha do que ele, saíram da escola estadual e ganharam uma bolsa de estudos para frequentar o Bialik, que é um colégio judaico tradicional de São Paulo. E quando não estava nas aulas, o André jogava xadrez ou no clube ou pela internet. Ele sempre foi bom de cálculo e tinha ideias próprias, o que é um grande diferencial, dizia o seu professor na hebraica, o David Israel. E ele continua dizendo o seguinte: muitos jogadores dessa idade só reproduzem o que estudam em livros ou no computador. Então ele estava aí ressaltando aí a característica do André de ter ideias próprias, né? O que é realmente digno de um grande jogador. E em pouco tempo o André já estaria então viajando para disputar campeonatos no exterior. As aulas e as viagens internacionais eram financiadas pelo então diretor da Sinagoga da Hebraica, o José Luiz Goldfarb. E ele diz o seguinte: o André frequentava a sinagoga e eu fui me afeiçoando àquele menino que jogava xadrez. Então no começo o Goldfarb ele tirava dinheiro do próprio bolso e contava aí com colaboradores anônimos. É algo que muitas vezes é uma tradição aí na religião judaica. E depois ele conseguiu o patrocínio de 2 empresas, o que é algo muito raro no xadrez brasileiro, mesmo para jogadores de alto nível. Em 2001, então, o André pôde passar 2 meses estudando xadrez na Rússia, que é o país que reúne aí o maior número de grandes mestres do mundo. E longe de casa, sem falar nenhuma palavra lá no idioma local, sem falar russo, né?
O garoto de 11 anos, então, enfrentou o inverno russo à sua maneira. Eu jogava xadrez o dia inteiro, só parava para dormir, ele disse. Bom, apesar de todos esses investimentos que ele recebeu e dos esforços de tanta gente, a carreira aí do André quase acabou precocemente aos 13 anos de idade. Mas como assim? O que aconteceu? Bom, em 2003, o seu pai, o Jean, decidiu abrir uma pousada em Jericoacoara, no litoral do Ceará, a 320 quilômetros de Fortaleza. O André e as 3 irmãs se mudaram para lá. E longe dos principais campeonatos do país, o enxadrista então passou a ajudar o pai na administração da pousada. E ele teve que cursar aí o primeiro ano do ensino médio pela internet, porque a escola lá da praia só ia até o ensino fundamental. Foi então que ele pensou realmente em parar de jogar xadrez, e ele diz o seguinte: de certa forma eu já tinha parado. Eu viajava para disputar um torneio ou outro, mas o meu nível estava caindo. Durante os 3 anos que ele passou em Jericoacoara, um dos poucos torneios que ele disputou foi a Maccabiada, que é uma espécie de Olimpíada que reúne atletas judeus do mundo inteiro a cada 4 anos em Israel. E mesmo fora de forma, o André conseguiu a medalha de prata em 2005 e recebeu elogios aí de vários grandes mestres israelenses. O José Luiz Goldfarb, ele conta ter percebido ali que se o André ficasse em Jericoacoara, ele não teria condições de progredir. E mais então do que patrocinar as viagens do menino para as competições, o Goldfarb passou a se envolver na vida pessoal aí do jogador e a planejar uma trajetória que o levaria então ao título de grande mestre anos depois. O primeiro passo foi trazer o jogador de volta para São Paulo. O pai do André, que sonhava em ver o filho se destacando no xadrez, permitiu que ele saísse de Jericoacoara, mas impôs 2 condições. O André deveria concluir o ensino médio e ter aulas particulares com um grande mestre. Bom, então com o apoio do clube e da família, o André decidiu voltar para São Paulo em 2006 e retomar sua carreira. Ele passou a morar na casa da Viviane Bijo, que era uma amiga do Goldfarb, e retomou as aulas então de xadrez, e o professor que ele escolheu foi o grande mestre Gilberto Milos. Mais uma vez, mais uma formação aí de outro grande mestre nas mãos do Gilberto Milos. Já fizemos aqui um vídeo sobre o Gilberto Milos no canal. Se você já assistiu, ótimo. Se você ainda não assistiu ou quer assistir de novo, segue aqui em cima. Basta clicar nesse link, tá bom? E assistir aí e conhecer aí mais sobre o grande mestre Gilberto Milos. O Milos preparou um programa então de treinamento específico para as características do André, cujo estilo o Gilberto Milos define como extremamente prático. E a praticidade pode ser decisiva, né, para quem chega a ficar aí muitas vezes 5 horas aí sobre um tabuleiro jogando uma partida. Então essa virtude da praticidade pode ajudar muito, né? E o Gilberto Milos diz o seguinte: ele tem uma facilidade para encontrar as oportunidades dadas pelo adversário e aproveitá-las. Ou seja, basta uma imprecisão, um pequeno erro do adversário e o André Diamante então vai procurar castigar esse erro severamente. Bom, essa estrutura toda criada aí para o André em São Paulo superou todas as expectativas. A meta em 2006 era melhorar o seu rating em 60 pontos. E aconteceu que no final do ano ele ganhou mais do que 180 pontos, um resultado que já o colocava entre os melhores do Brasil. A ascensão continuou em 2007, até ser interrompida então por problemas pessoais. Com a morte da mãe, o André passou aí por um período introspectivo, que interferiu em seu desempenho em campeonatos, e no mesmo ano ele começou a namorar, o que também atrapalha, ele próprio dizia. A fase ruim na vida pessoal se refletiu na sala de aula. Ao contrário do que se esperaria aí de um prodígio no xadrez, ele não era um dos melhores alunos da sala, e as viagens constantes faziam aí do André um aluno problema. Eu sempre peguei recuperação em todas as matérias na escola, ele dizia. Eu perdia muitas aulas e pegava pouco conteúdo. Então, para que ele conseguisse terminar aí o ensino médio sem repetir de ano, conforme ele tinha prometido aí para o pai dele, foram necessárias muitas aulas particulares, aulas extras e muitas conversas entre o José Luiz Goldfarb e a diretoria da escola. Em 2008, às vésperas aí de uma sequência de torneios na Europa e na Ásia, pronto para embarcar, o André ficou sabendo que a namorada dele estava grávida. Em vez de se deixar levar aí pelo nervosismo natural da situação,
ele descontou aí seus fantasmas nos adversários. Ele chegou a ficar 25 partidas seguidas sem perder, e ele diz o seguinte: de certa forma foi bom, eu amadureci, pensava, minha namorada está grávida, não vou ficar assustado por jogar contra um jogador mais forte do que eu, ele dizia. E no fim de 2008, o André então venceu o Campeonato Brasileiro, superando aí os principais grandes mestres do país, entre eles o seu treinador até Gilberto Milos, que participou desse Campeonato Brasileiro de 2008. Dizem até algumas pessoas que esse foi o Campeonato Brasileiro mais difícil aí da história dos Campeonatos Brasileiros de xadrez. Bom, e em abril de 2009, o André coroou aí a sua boa fase com o título de Grande Mestre. E depois então de conseguir o título de Grande Mestre, o próximo desafio do André se tornou, aos poucos, entrar na elite do xadrez mundial. Ele fala aí sobre esse assunto com muita cautela, ele sabe que essa é uma meta realmente muito difícil, e apesar de sua ascensão rápida aí, o André é ainda o 8º melhor jogador do Brasil e é o número 577 do mundo. Vamos ver então o André Diamante em ação? Eu separei para vocês uma partida do André Diamante jogando de brancas contra o grande mestre argentino Sérgio Slipak. Foi uma partida jogada em 2009. E vamos lá, o André Diamante está de brancas e ele começa com D4, D5 jogado pelo Sérgio e C4. Então o André Diamante vai para o gambito da dama. Bom, o Sérgio aceita, o gambito da dama aceito. Eu vou voltar esse lance aqui. Quem estiver começando a jogar xadrez e se deparar, estiver jogando de pretas e se deparar com esse lance C4, a sugestão aqui para quem está começando no xadrez não é capturar, tá bom? É mais indicado você defender o seu peãozinho com C6 ou então com E6, tá bom? E continuar a partida. Por quê? Quando você captura esse peão aqui em C4, você permite às brancas um jogo muito interessante. As brancas vão poder jogar no centro com cavalo C3, E4, bispo toma C4, ou então muitas vezes com cavalo F3, E3 e bispo toma C4, e as brancas vão ter um jogo muito bom, tá? E é melhor ainda para as brancas quando as pretas tentam defender esse peãozinho de C4. Na verdade, depois que as pretas capturam esse peão de C4, é melhor as pretas não tentarem defender esse peãozinho, entregar esse peão, devolver o presente, tá? Porque se as pretas realmente ficarem tentando defender esse peãozinho aqui, C4, a posição vai se complicar muito, tá bom? Então a sugestão para quem está começando é não aceitar. Agora, é claro, o Sérgio com certeza aqui um grande mestre, com certeza tem o domínio aí sobre as principais linhas do gambito da dama, aceito, está muito preparado para isso e aceitou. E vamos ver como é que então a partida continua. Peão toma C4, cavalo em F3, cavalo em F6, E3 então, abrindo um descoberto sobre o peãozinho de C4, G6, as pretas sabem que não é bom ficar defendendo o peão de C4, é melhor o desenvolvimento das peças, e elas vão então desenvolver aqui o bispo em G7, dar roque e continuar o seu desenvolvimento. Temos então bispo toma C4, bispo em G7, roque, roque, cavalo C3, cavalo de F em D7. Um lance à primeira vista estranho, né? Pode parecer estranho. A ideia desse cavalo aqui é manobrar ele para cavalinho aqui em B6, trazer as peças aí para a ala da dama e começar um ataque na ala da dama. Tá? A estratégia dele vai ser esse cavalinho em B6, jogar aqui um A5, A4, jogar um lance C6, o outro cavalo desenvolver em A6, tá bom? Então a estratégia aqui das pretas realmente é desenvolver as peças na ala da dama e por isso esse cavalo aqui de F em D7, ok? Então continua o jogo com dama E2, temos o cavalo B6, bispo D3, bispo aqui em G4, cravando esse cavalinho, bispo E4. A ideia aqui é atacar o peão aqui de B7 e as pretas então defendem com C6. Temos H3, expulsando o bispo, bispo para E6, mantendo aqui um domínio aqui sobre a casa D5, bispo D3 e A5 então. A ideia é exatamente poder jogar o cavalo em A6 e caso o bispo tome, a torre vai tomar, para não ter que dobrar peãozinho, né? Jogar dois peões. O peão do canto já não é o melhor, né? Imagina dois. Então o jogo continua com E4, A4,
restringindo aqui o movimento desse cavalo, né? Bispo em E3, cavalo em A6 e A3. Agora esse cavalo não tem mais muito para onde jogar, ele não pode vir para B4, ele não pode, ir para C5. Então as brancas conseguiram restringir aí o desenvolvimento deste cavalo, mas criou-se aqui um buraco em B3, né? Então essa aqui é a contrapartida do lance A3. E o jogo continua com bispo em B3, então as pretas ocuparam esse buraco. Torre de A em C1, cavalo em B8, né? Procurando aí essa manobra depois para D7, já que na casa onde ele estava ele não tinha mais nenhum lugar para ir. Então cavalo volta para B8 para depois manobrar para D7, ok? Temos então cavalo em B1, a mesma ideia, manobrar o cavalo para uma casa melhor, para D2, para tentar expulsar esse bispo aqui de B3, ok? H6, cavalo de B em D2, bispo em E6, então voltando o bispo, as pretas querem manter aí também o seu par de bispos, cavalo em E5, cavalo de B em D7, cavalo de 8 em D7, F4. Então a gente vê que aqui o André Diamante já começa um ataque na ala do rei. Interessante essa abertura, né? Ambos os jogadores fizeram manobras interessantes com seus cavalos, voltaram, reposicionaram, né? As peças já estão bem desenvolvidas e agora o André decide que é hora de atacar e ele começa com F4. Torre em E5, F5 e aqui então já começa aí o ataque do André e peão toma, e aí as pretas têm que decidir o que fazer, né? Essa posição não é muito simples, esse bispo está atacado, e as pretas então decidem que melhor do que tirar o bispo agora é trocar aqui, tomar esse cavalinho, tentar liberar aí um pouco a posição, tá? Então elas jogam cavalo, toma cavalo, e as brancas tomam também o cavalo, e esse bispo continua atacado. E pode parecer então que agora as pretas, o Sérgio precisaria mexer esse bispo, né? Tirar esse bispo que está sendo atacado para algum lugar, para alguma casa, mas na verdade o Sérgio encontra um recurso interessante aqui e ele joga torre toma E5. Qual que é a ideia do Sérgio? Bom, se por acaso as brancas tomarem esse bispo, não foi o lance jogado, mas se por acaso as brancas tomam esse bispo, as pretas têm o recurso de torre toma bispo, e aqui atacando a dama, atacando esse outro bispo, esse bispo já está atacado pela dama, e fica uma posição muito boa para as negras. Se por acaso dama toma torre, o bispo vem para cá em D4, e essa dama, estando na mesma diagonal aqui do rei, não tem como fugir, e é uma posição vitoriosa, seria uma posição vitoriosa para as negras. Então vamos voltar aqui, depois de D toma E5 e torre toma E5, então esse recurso foi utilizado, mas o André não captura o bispo e ele vai para um lance melhor, ele vai para cavalo em F3, né? Então o cavalo está ameaçando a torre, o peão está ameaçando o bispo e ficou uma posição então complicada aqui para o Sérgio. O Sérgio vai ter que perder qualidade aqui e ele tem que decidir se ele toma então em E3 ou se ele toma em F5 e ele vai para a torre toma em F5, né? Talvez tivesse sido melhor tomar aqui em E3 e depois do lance dama toma E3 você ainda poderia posicionar melhor aqui o cavalo, ganhando um tempinho aqui sobre a dama, e depois de dama E4, o bispo voltando para C8. É uma partida interessante, é claro que as brancas têm uma vantagem material aqui, mas as pretas têm uma diagonal interessante, tem um cavalo bem colocado, essa dama vai poder entrar no jogo também, então as pretas também têm jogo, e é muito difícil das brancas acharem um plano vencedor aqui. As pretas podem brigar até pelo empate numa posição como essa, então teria sido provavelmente uma continuação melhor. Tá, mas então depois de cavalo F3 o lance jogado não foi torre por E3, foi torre por F5. Vamos ver como é que o jogo continua. Torre toma em F5, bispo toma em F5, bispo toma em F5. E o André então continua a sua partida com torre de C em D1, atacando a dama, ocupando uma coluna aberta com a torre, cavalo em D5 defendendo, bispo aí em D4, oferecendo a troca de bispos. Esse bispo aqui era uma das peças mais fortes das negras, seria interessante trocar. E6, e aí depois então o André conseguiu eliminar aí esse bispo fortíssimo das negras. Bispo toma G7, rei toma G7 e rei H1. A ideia de rei H1 é
um lance profilático aí, trazendo o rei para uma casinha onde ele não vai sofrer ataques aí mais para frente, duplos ou cheques, ou ganhando tempos para poder jogar, por exemplo, um dama em B6 seguido de um cavalo E3, dando um duplo nas torres, enfim. É um lance profilático aí do André para não entrar em complicações. O jogo continua com bispo G6, torre então em D4. Olha que lance bonito aqui do André. Toda subida de torre é sempre um lance bonito porque é um lance arriscado, né? Você colocar a sua torre no meio do tabuleiro tem que ser sempre feito isso com muito estudo, com muito cálculo, para realmente não ter problemas. Dama B6 e dama E5 cheque, rei H7. E aí então a ideia, né, da subida da torre. Qual que foi essa ideia? Como continuar? Tomar o peão? Você tomaria o peão? Muita gente sim, né? Mas não, o André ele quer o rei, né? O objetivo do xadrez não é ganhar peça. O objetivo do xadrez é o checkmate, né? Então, torre em H4, já trazendo aí mais uma peça na ala do rei. Agora todas as peças, tirando, claro, esses dois peõezinhos, todas as demais peças estão aqui na ala do rei, preparando um ataque aí contra o rei adversário. Temos então o lance dama C7, foi o lance jogado na partida, ok? Teria sido melhor aqui dama em E3, tá? Oferecendo aqui a troca de damas, defendendo casas importantes aí do tabuleiro, tá? Mas foi jogado dama C7 e aí entra em ação o estilo que o Gilberto Milos comentou. O André Diamante ele não perdoa um erro, uma imprecisão, e ele vai então castigar o adversário seriamente depois desse lance dama C7, tá bom? Se você quiser encontrar então o lance que o André Diamante fez agora, como é que ele castiga esse erro, se você quiser pausar o vídeo e encontrar esse lance, fique à vontade, eu vou dar mais alguns segundos. E o lance então jogado pelo André Diamante aqui foi dama em G5, olha que interessante, atacando aqui o peão de H6 duplamente. Esse peão não pode capturar a dama, porque ele está cravado aqui na mesma coluna da torre, não é? Então, as pretas têm que achar um jeito de se defender. E o jeito encontrado, nenhuma das peças consegue defender esse peão, então a única forma é avançando aqui esse peãozinho. O peão H5 foi o lance jogado, e o André Diamante continua então o seu ataque com cavalo em E5, bloqueando aqui essa dama e, ao mesmo tempo, trazendo mais peças aí para o ataque. Temos então dama E7 foi jogado, e aqui mais uma vez então o André Diamante vai para um lance sensacional. Se você quiser pausar e tentar encontrar como é que você continuaria, né, esse ataque que você começou, como é que você conseguiria manter toda essa iniciativa e manter todo esse ataque numa partida se você estivesse jogando aí no lugar do André, tá bom? E o lance então jogado pelo André Diamante foi torre toma em H5, olha que bonito, devolvendo aí a sua qualidade para entrar numa posição realmente vitoriosa. E depois de bispo toma H5, dama toma em H5 foi jogado, cheque, rei sai para G7, e então o próximo lance também é muito forte e é a continuação, realmente o melhor lance encontrado aqui pelo André, muito preciso, torre em F3, mais uma subida de torre, a segunda subida da torre, com uma seríssima ameaça, né, de torre em G3, e o jogo então continua com F5 e o André Diamante finaliza aqui em grande estilo uma sequência de checkmate, né? Dama G6 cheque primeiro, rei para H8, dama H6 cheque, e nessa posição as pretas abandonaram a partida, porque o checkmate aqui é inevitável, checkmate em dois lances. Se por acaso as pretas cobrirem aqui o cheque com dama, tem cavalo G6 cheque primeiro, e depois de rei sai, dama toma em F8 seria checkmate. E se por acaso rei viesse para G8, você tem direto torre em G3, o rei não tem para onde escapar, o único lance dama, e aí você pode escolher se você quer tomar a dama de torre ou de dama, os dois lances seriam checkmate, tá bom? Então nessa posição aqui, depois de dama em H6, as pretas abandonaram a partida. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da partida, conhecer aí um pouco mais sobre o nosso oitavo grande mestre, o André Diamante. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo um link de uma matéria muito legal feita pelo Xadrez Total, que é comandado aí pelo Mauro Amaral, queridíssimo o Mauro Amaral,
pela comunidade enxadrística aí, todo mundo gosta muito, ele tem uma grande participação no xadrez brasileiro, é um dos responsáveis aí por trazer torneios de norma de mestre internacional, enfim, tem o Espaço Xadrez Total, que é uma escola aí que ensina muita gente, ele traz grandes mestres para dar simultânea, ele já trouxe o Mequinho, ele já trouxe o Darcy Lima, ele já trouxe diversos outros grandes mestres, então vale a pena mencionar. E tem uma entrevista do Espaço Xadrez Total com o André Diamante, nesse link aqui, que vale a pena você dar uma olhadinha lá, tá bom? Espero que você tenha gostado aí desse vídeo, dá o seu like, dá a sua curtida, se inscreva no canal para ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Nós vamos continuar a série sobre os 14 grandes mestres brasileiros, então muito em breve aí nós vamos ter mais um vídeo sobre outro grande mestre nosso, tá bom? É isso aí, gente, muito obrigado aí pela audiência e um grande abraço para todos vocês. Até a próxima, tchau, tchau!